Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina. Hoje vamos falar sobre o método do valor presente líquido, ou VPL. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de Matemática Financeira da URGS. VPL, valor presente líquido. O que é isso? É algo bastante simples. Ele é o valor atual do fluxo de caixa do projeto na data focal zero. Ou seja, a gente vai considerar todas as entradas e todas as saídas e vamos calcular com uma taxa de juros chamada de TMA o valor atual do projeto. Ou seja, o VPL, que em inglês se diz Net Present Value, NPV, que está lá na tecla em cima do PV em laranja da calculadora financeira, que era a tecla que nós usávamos para calcular o valor atual de um fluxo de caixa, é justamente aquela tecla, o valor atual. Por quê? Porque o VPL nada mais é do que um valor atual, algo que nós já aprendemos a calcular. Só que ele é um valor atual com uma taxa bastante específica, que é essa taxa chamada de TMA, taxa mínima de atratividade. Então, o VPL, ele é um valor atual de um fluxo de caixa, mas com uma taxa bastante específica, com a taxa chamada TMA, que é também conhecida como hurdle rate. Essa é uma taxa que as empresas tomam como referência para orientação quanto aos seus investimentos. Ou seja, o VPL é o valor atual de um fluxo de caixa na data focal zero com uma taxa referencial escolhida pela empresa. Em geral, as empresas escolhem como taxa mínima de atratividade, como TMA, a taxa de juros de uma aplicação financeira que fariam caso os projetos de investimentos em estudo não fossem realizados. Nos problemas da disciplina, a TMA será uma informação dada. Em outras disciplinas, vocês aprenderão a estimá-la. Então, pessoal, se o VPL ele é um fluxo de caixa, né, nós sabemos como calculá-lo. Vamos voltar aqui e vamos imaginar que o fluxo de caixa é dado por um recebimento ou investimento. Aqui nós vamos falar em investimento normalmente, na data zero, que eu vou fazer um investimento R0, e aí vou ter um recebimento R1 na data 1. Aí na data 2 eu posso ter alguns custos e vou ter que fazer um pagamento R2. E assim por diante, até chegar a data N, que talvez eu tenha um recebimento RN, e na data anterior, na data RN-1, eu teria um pagamento RN-1. Então, dado um fluxo de caixa com R0 na data 0, R1 na data 1, R2 na data 2 e assim por diante, o VPL desse fluxo, o VPL do projeto representado por esse fluxo, é o valor atual. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer todos esses valores para a data zero. Como é que eu faço isso? Bom, se eu quero trazer R1 para a data zero, eu vou descapitalizá-lo uma vez. Só que aqui está a jogada, eu vou descapitalizá-lo por quem? Qual é a taxa? Pela TMA, pela taxa mínima de atratividade. Então, R1 na data zero vai ser R1 dividido por 1 mais a TMA elevado a 1. R2 na data zero vai ser R2 dividido por 1 mais a TMA ao quadrado. Vou descapitalizar R2 duas vezes para mim chegar na data zero. E assim por diante. Depois que eu descapitalizar todas as parcelas, eu vou somá-las com o R0, com aquele valor que já estava na data zero. E assim eu tenho o VPL, o valor presente líquido, ou o valor atual desse fluxo de caixa, considerando a taxa como a TMA. Agora que nós sabemos calcular o valor presente líquido, a gente precisa entender quando que nós consideramos um projeto economicamente viável e como que nós classificamos projetos com diferentes VPLs.
Então, no quesito aceitação-rejeição, a gente vai aceitar um projeto quando o valor presente líquido for positivo. E a gente vai rejeitá-lo quando for negativo ou for zero também, menor ou igual que zero. Um valor presente líquido positivo significa que o valor atual do fluxo das receitas, das entradas de tudo que eu recebo, a taxa mínima de atratividade dada é maior do que o valor atual do fluxo de investimento, ou seja, de todos os custos e despesas. Então, quando eu olho todas as receitas e todos os custos na data atual, considerando a TMA, eu tenho mais receitas do que despesas. E nesse caso, a gente vai dizer que o projeto é economicamente viável quando o VPL for maior do que zero. Um VPL igual a zero significaria que eu consigo recuperar o meu investimento, mas eu não consigo gerar lucro sobre o meu investimento, que era um dos critérios que nós falamos no vídeo passado, que precisaria para que o projeto fosse economicamente viável. Então, por isso que eu vou descartar projetos com VPL igual a zero. Apenas projetos com VPL positivo serão aceitos. Todos os projetos com VPL menor do que zero ou igual a zero serão rejeitados. E no quesito classificação, se eu tenho diferentes projetos, eu calculo o VPL deles e aí eu quero classificá-los. O melhor projeto é o que apresenta o maior VPL, o maior valor presente líquido. E o segundo melhor é o que apresenta o segundo melhor VPL. Então, o VPL do primeiro vai ser maior do que o VPL do segundo melhor, que vai ser maior que o VPL do terceiro melhor. E aí vamos entender isso fazendo um exemplo, que é o seguinte. Aplique o método do valor presente líquido nos projetos A e B para as seguintes taxas mínimas de atratividade. A, 10% ao ano, B, 18% ao ano, C, 50% ao ano. Então, eu tenho dois projetos, e aqui está o fluxo de caixa. No projeto A, a gente paga 10 mil, investe 10 mil na data 0, recebe 500 na data 1, recebe 700 na data 2, recebe 1.000 na data 3, recebe 2 mil na data 4 e 15 mil na data 5. Calcular o VPL, vamos fazer aqui, ó, considerando a taxa de 10% ao ano, isso aqui são anos, tá? Essas periodicidades. O que eu preciso fazer? Se essa é a minha TMA. Bom, eu preciso calcular o valor atual desse fluxo considerando essa taxa. Então, na data 0, eu tenho menos 10 mil. Aí, mais. Na data 1, o que vai acontecer? Eu tenho 500, mas eu preciso trazer ele para a data 0. Então, eu vou descapitalizar uma vez. 1 mais 0,1 elevado a 1. Mais, agora 700 na data 2, que precisa ser descapitalizado duas vezes. 1,01 ao quadrado. Mais 1.000 na data 3, que precisa ser descapitalizado três vezes. 1 mais 0,1 elevado ao cubo. Mais 2.000 na data 4, que vai ser descapitalizado 4 vezes, mas a minha TMA é 10%, 0,1, então eu vou dividir por 1 mais 0,1 elevado a 4. Mais 15 mil, que está na data 5 e precisa ser descapitalizado, então, 5 vezes. Então, eu vou dividir por 1,1 elevado na 5. Esse é o VPL do projeto A. Vou botar aqui em azul. O VPL do projeto B vai ser os mesmos 10 mil na data 0, então menos 10 mil na data 0, mais, agora na data 1 eu tenho 7 mil, e eu vou descapitalizar isso por um período só, né? Está na data 1. Mais 3 mil, e eu vou descapitalizar por 2 períodos. Mais 2 mil, que será descapitalizado por 3 períodos. Mais, aqui é mais
0,1 mais 1.000 descapitalizado por 4 períodos, considerando a taxa de 10% mais R$1.000 descapitalizado por 5 períodos, considerando a taxa de 10%. Então, aqui estão as expressões para calcularmos o VPL do projeto A e o VPL do projeto B. Bastaria a gente colocar agora na calculadora científica para fazermos esse cálculo. No próximo slide aqui a gente vai ver os valores. Aqui estão as expressões que eu escrevi para vocês, eu montei essas expressões, né? E fazendo o cálculo, nós chegamos em 2.464,21 e 1.649,53. Então, o que a gente pode observar? Que ambos os VPLs, eles são positivos. Logo, ambos os projetos devem ser aceitos. Lembrando que um projeto deve ser aceito se o VPL dele é positivo. Como ambos os projetos são positivos, há uma taxa de atratividade de 10%, então ambos devem ser aceitos. E a gente ainda tem que o projeto A ele é melhor do que o projeto B. O projeto A é melhor do que o projeto B. Por quê? Porque o VPL do projeto A é melhor do que o projeto, é maior do que o VPL do projeto B. Como que a gente faz isso na calculadora financeira? Na calculadora financeira, a gente precisa usar o cash flow. Então, eu coloquei aqui o passo a passo, mas é basicamente o que nós aprendemos a fazer em equivalência de capitais e a gente vai declarar como taxa I a TMA. Então, eu coloco todos os valores do fluxo. Observem que eu coloquei aqui por falta de espaço, eu coloquei menos 10.000, mas para conseguir menos 10.000 vocês têm que apertar 10.000 CHS. Então, limpem os dados financeiros e vão entrando com os valores no fluxo de caixa. Esse menos 10.000 aqui vai ser o CF0 e depois vão apertando o CFJ para entrar com cada um desses valores no fluxo, declarem a taxa de 10% e peçam o valor atual, ou seja, peçam o VPL, o Net Present Value, o NPV. Quando a gente faz isso com a HP12C, nós vamos encontrar o mesmo valor de 2.464,19. Vocês podem parar o vídeo e fazer esse cálculo com a HP12C, tanto para o fluxo A quanto para o fluxo B. Nós já fizemos essa conta diversas vezes na HP12C, lá no tópico 7 de equivalência de capitais. Se vocês não lembrem, eu vou fazer uma vez aqui com vocês. Se vocês realmente não sabem fazer, olhem os vídeos do tópico de equivalência de capitais para vocês verem os diversos exemplos que a gente calculou o valor atual de um fluxo de caixa. Beleza? Vamos fazer o primeiro na HP12C, então. Então, o que nós precisamos fazer? Declarar o menos 10.000 como o meu valor zero do cash flow, o meu CF0. Primeiro eu vou limpar os dados financeiros e aí eu vou declarar que eu tenho um investimento, vou trocar o sinal de 10.000 e vou colocar ele na data 0. Depois R$500 na data 1, R$700 na data 2, R$1.000 na data 3, R$2.000 na data 4 e R$15.000 na data 5. Não declarei minha TMA é de 10%, então essa vai ser minha taxa. E agora eu peço para ele o NPV, então FPV aqui, para mim alcançar o NPV. 2.464,21. Esse é o valor atual do projeto
A, ou o NPV ou o VPL do projeto A. Vocês podem fazer a mesma coisa com o projeto B, seguindo esse passo a passo, e vocês chegarão em 1.649,53. Então, como a gente já conversou, ambos os projetos devem ser aceitos. O VPL do projeto A é maior do que o VPL do projeto B, é uma taxa de 10% ao ano. Logo, usando este método, o projeto A é melhor do que o projeto B. Agora vamos fazer o item B, que agora mudou a nossa taxa. Nós estamos com uma taxa de 18%. O que pode mudar aqui? Bom, se eu fizer o VPL, agora eu já vou mostrar aqui para vocês as expressões que calculam o VPL, né? Eu tenho o mesmo fluxo de caixa, então o que vai acontecer? Se eu quero calcular o VPL do projeto A, né, eu vou pegar os R$500 e vou levar para a data zero. Como que eu levo esses 500 para a data zero? Eu descapitalizo ele uma vez, só que agora a minha taxa é 18%. Então, aqui no denominador vai ser 500 dividido por 1 mais 0,18 elevado a 1. Tá? Observem que vai sempre ser 1 mais a taxa mínima de atratividade. Então, é 1,18 sempre o fator de descapitalização. Depois, eu vou somar com os 700 descapitalizado por 2 períodos. Então, dividido por 1,18 elevado a 2. Mais o 1.000 dividido por 1,18 elevado a 3. 3 períodos de descapitalização. Mais o 2.000 dividido por 1,18 elevado a 4. Mais os 15.000 dividido por 1,18 elevado a 5. E calculando isso, pessoal, o VPL-A, que era melhor o VPL do projeto A, que era melhor antes, ele ficou já inviável, ele ficou negativo. Ele não é economicamente viável. Enquanto o VPL do projeto B, como que eu calculo? Bom, agora eu vou trazer o fluxo do projeto B para a data zero. Então, 7.000 dividido por 1,18 elevado a 1, mais 3.000 dividido por 1,18 elevado a 2, mais 2.000 dividido por 1,18 elevado a 3, mais 1.000 dividido por 1,18 elevado a 4, mais o 1.000 que está lá na quinta data, vou descapitalizar por 5 períodos, então dividi-lo por 1,18 elevado a 5. Esse aqui vai dar, fazendo essa conta, 256,92. Ele é positivo, ele é viável. Tá? Então, nós temos agora que o projeto B é viável e o projeto A não é. Então, nós só temos uma escolha, que é o projeto B. Ok? Por que mudou, né? Antes o projeto A era melhor e agora o projeto B ele é melhor e é o único viável, inclusive. Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Já falamos sobre isso, né? Apenas o projeto B é aceitável por ter VPL maior do que zero, sendo ele melhor do que o projeto A. Tá, mas por quê? Deixa eu apagar aqui para mim conseguir mostrar para vocês. Porque o projeto B, ele carrega mais os seus pagamentos bem aqui no início, ó. Enquanto o projeto A, ele carrega o pagamento bem no final. Então, a uma taxa de juros baixo, o passar do tempo, ele não tem um peso tão grande no valor presente líquido. Mas à medida que a taxa vai aumentando demais, elevar a quinta potência, ou descapitalizar 5 vezes, consome muito desse capital. Então, e se vocês olharem aqui, o quanto o projeto A tem nos meses 1 e 2, tem muito pouquinho. Então, o projeto B ele se torna maior porque ele tem uma concentração de capital aqui nos primeiros meses. Precisa saber analisar isso? Não, talvez com o tempo vocês comecem a observar esses fatos. O que vocês precisam efetivamente é calcular e, a partir do valor do VPL, saber analisar. Como que a gente faz isso na calculadora financeira? De novo, usando o cash flow. É exatamente igual ao que nós fizemos
no exercício anterior, só que agora, quando eu for declarar a taxa, eu vou declarar a taxa de 18%, tanto no projeto A quanto no projeto B. Então, vocês podem dar um pause no vídeo, fazer na HP12C e verificar que a gente vai chegar nessas respostas aqui, as mesmas que nós já havíamos encontrado. Então, novamente, há uma taxa de 18%, não de 10%, 18% ao ano, apenas o projeto B é aceitável por ter VPL maior do que 0, sendo ele melhor do que A por apresentar maior VPL. Bom, e o que acontece se a gente tiver uma taxa de 50% ao ano? Essa é uma taxa muito alta, os retornos precisam ser muito altos comparados ao capital para que seja vantajoso fazer o investimento. Então, como que a gente calcula o VPL, né? Vou fazer agora rapidinho do A e depois eu trago o próximo slide para mostrar o do B. Vai ser menos 10.000, que está na data 0, mais os 500 descapitalizado por um período de capitalização, 1,5 elevado a 1. Por que 1,5? Porque 1 mais a TMA é igual a 1 mais 0,5, que é 1,5. Então, o fator de descapitalização vai ser 1,5, mais 700 dividido por 1,5 ao quadrado, mais 1.000 dividido por 1,5 ao cubo, mais 2.000 dividido por 1,5 na quarta, mais 15.000 dividido por 1,5 na quinta. E calculando isso, e já mostrando o do B também, nós vamos ter que o VPL do projeto A vai ser menos 6.668 e o VPL do projeto B vai ser menos 3.078 com 12 centavos. Ou seja, nenhum dos projetos é aceitável, nenhum dos projetos é economicamente viável, pois ambos têm VPL negativo. Tá? Entretanto, o projeto B ele é melhor do que o projeto A por ter VPL maior, mas ainda assim, isso aqui é quase que irrelevante, dado que eles não são economicamente viáveis. E como a gente faz na HP12C, o passo a passo está aqui para vocês e, novamente, é tudo igual ao que fizemos agora há pouco, só mudando a taxa, que da primeira vez a gente declarou como IA, TMA, na segunda vez como 18%, e agora a gente vai declarar como 50%. Então, pausem o vídeo, façam esse cash flow na HP12C, confiram as respostas, aproveitem para exercitar um pouquinho mais do cash flow. Se vocês não lembrem, de novo, olhem os vídeos de equivalência de capitais para vocês verem vários exemplos de como calcular cash flow com HP12C, ou como calcular o valor atual de um cash flow com HP12C, que é exatamente o VPL de um fluxo de caixa. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro método de análise de investimentos, o VPL, um dos mais usados. Qualquer dúvida que vocês tenham, postem lá no Moodle e no próximo vídeo nós aprenderemos sobre a TIR, a taxa interna de retorno. Até mais. Tchau, tchau.